Olá, amados, Deus abençoe grandemente vocês, mais uma vez juntos em nossa célula em família. Estamos estudando o livro de Salmos e hoje vamos estudar o Salmo 142. Primeiro, eu quero saudar você que está aí na sua casa, participando dessa célula em família. Com certeza a tua célula está junto, né? Também, cada um na sua casa, e é uma alegria a gente poder compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus e aplicar algumas verdades da palavra para todos nós, né? E crescermos com tudo isso. Muito bem. Amados, vamos lá. Nós estamos estudando o livro de Salmos e a cada semana eu estou compartilhando algum detalhe a mais sobre todo o saltério. E eu quero chamar sua atenção para algumas informações a mais que eu inseri aí no estudo que está na sua mão. Como você está recebendo o estudo via WhatsApp, em Word ou em PDF, você pode abrir no teu computador, no teu celular, até na sua televisão, de repente, se for uma Smart TV. Então, eu não estou preocupado em fazer o estudo numa folha só. Eu estava fazendo isso, mas a cada semana que a gente insere uma informação nova a respeito do livro de Salmos, eu estou guardando essas informações num só documento para ajudar você a fixar melhor essas informações e conhecer mais particularmente o livro de Salmos. Então, o que eu fiz essa semana para acrescentar aí para você e teu conhecimento? Olha o quadro que está nesse documento aí, no estudo, onde consta a divisão dos 5 livros, né, de Salmos dentro de todo o saltério e a relação que existe com cada um desses livros com o Pentateuco. E a semana passada não tinha essa coluna aqui de equivalência, então eu inseri nessa semana para você ter uma ideia porque o conteúdo do primeiro livro, dos salmos que pertencem ao primeiro livro, tem uma relação direta com o livro de Gênesis. Então tá aí os motivos, ok? Porque estes salmos do primeiro livro, do capítulo 1 até o capítulo 41, tratam, na maioria deles, o tema central passeia pela ideia do Gênesis, falando sobre o homem caído em pecado, a possibilidade dele voltar ao Senhor, e muitos dos salmos contam a história de conversão, de pessoas que clamaram ao Senhor e foram redimidos pelo Senhor, okay? E foram abençoados também. Então, essa linha está permeando todo o primeiro livro, que é a mesma linha que permeia o livro de Gênesis. Da mesma forma, Êxodo, né, a trajetória de libertação. Pensa no conteúdo do livro de Êxodo, que você que conhece o livro de Êxodo, se ainda não leu, se você é novo na célula, novo na fé cristã e não leu ainda o livro de Êxodo, convido você a empreender um tempo lendo todo o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, é uma joia preciosa. Tudo que está escrito depois está baseado nisso. Na verdade, assim, toda a Bíblia está baseada no livro de Gênesis. Toda a Bíblia, a partir do Pentateuco, está baseado no Pentateuco. Então, há uma relação linda, maravilhosa, de mais ou menos uma codependência de cada um dos livros da Bíblia, que vão num crescente de revelação até chegar à pessoa do Senhor Jesus Cristo, o envio do Espírito Santo, o nascimento da igreja, a igreja que eu e você fazemos parte hoje, né? Então é muito lindo você perceber isso e daí a importância de você ler o Pentateuco. Da mesma forma, o livro 3, Levítico, está aí uma descrição: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor e a temática do templo. Isso você vê em muitos dos salmos que estão no terceiro livro, a maioria deles escritos por Asaf. Não é coincidência, uma vez que Asaf era da tribo de Levi, e o terceiro livro faz parte
dos livros que têm uma relação direta com o livro de Levítico, que conta a história de todos os rituais e tudo que os levitas e sacerdotes, os sacerdotes eram também da tribo de Levi, no entanto os sacerdotes eram os filhos de Arão. Arão era da tribo de Levi, ok? Era um levita também, mas todos os sacerdotes eram da linhagem de Arão, ok? Não tem um sacerdote que tenha sido de uma outra linhagem que não Arão. Todos os demais levitas, eles trabalhavam no templo, no tabernáculo e no templo, mas os sacerdotes sempre eram da descendência de Arão. E o livro de Levítico, ele é um livro normativo de instruções para todos os sacerdotes e levitas quanto às funções que eles exerceriam dentro do tabernáculo de Moisés e também do templo do rei Salomão, ok? Então, daí a temática do livro de Levíticos central é a santidade do Senhor. É o Senhor, a sua santidade, o seu trono, o seu templo, e na ideia da antiga aliança, de templo, ou tabernáculo, ou templo, que era o lugar da manifestação, a habitação, e da manifestação da presença de Deus. Hoje mudou. Lembra que no Novo Testamento, Paulo em Coríntios diz que nós somos o templo, nós somos o lugar da habitação de Deus. Não é mais um prédio, uma edificação levantada como símbolo, como sinal, porque tanto o tabernáculo de Moisés quanto o templo do rei Salomão, com suas reformas na história, eles simbolizavam profeticamente o que aconteceria com a vinda de Jesus, com o surgimento da igreja, o novo nascimento em Cristo Jesus de todo salvo e todo discípulo, e o envio do Espírito Santo, que ele não habitaria numa casa onde tivesse um endereço, uma rua, um número, mas ele habitaria na igreja, em gente, no corpo vivo de Cristo. É a própria manifestação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O tabernáculo de Moisés tipificava a pessoa de Jesus, o templo de Salomão tipificava a pessoa de Jesus num novo nível de revelação, mas quando Jesus vem, Jesus é tudo. E ele fala que a igreja feita de gente é o seu corpo na terra, ok? Então, o tabernáculo apontava para Jesus, o templo apontava para Jesus, e a igreja é a manifestação visível de Jesus hoje. Eles viam o tabernáculo visivelmente, eles viam, desculpa a redundância, eles viam o templo do rei Salomão visivelmente. Hoje, para ver o lugar onde Deus se manifesta, as pessoas devem olhar para a igreja, devem olhar para mim e para você, uma igreja que é formada de gente, toda edificada por gente, o corpo vivo de Cristo, ok? Porque é em nós que o Espírito Santo habita hoje, ok? Então, muito bem, tudo isso é tratado dentro do livro de Levítico, muito bem. Aí você passa o livro de Números e Deuteronômio e você dá uma lidinha aí no documento. Outras informações extras que eu estou compartilhando com você são os gêneros literários dos Salmos. Eu mencionei alguns a semana passada e hoje eu estou mencionando os 12 gêneros literários que estão no Saltério, ok? E o Salmo 142, como o Salmo da semana passada, ele também pertence ao gênero literário de lamentos e súplicas. Só tem um detalhezinho que eu vou mostrar para você logo mais à frente, que além de pertencer ao gênero literário de lamentos e súplicas, ele tem um formato poético, uma estrutura poética que lhe dá uma outra distinção. O Salmo 142, ele também é um salmo didático, sapiencial, e alguns dizem que existe uma estrutura acróstica. Olha quanto nome lindo, né? Que a gente está compartilhando e conhecendo nessa célula. A gente vai explicar já já. Vamos lá, segue aí no teu documento, ok?
Salmo 142, Lamentos e Súplicas. Aí eu estou escrevendo algo sobre as poesias, a poesia hebraica. É lógico, não é tudo que se pode falar sobre a poesia hebraica, você pode falar muita coisa sobre a poesia hebraica, mas eu selecionei alguma coisa assim, muito, muito resumida para você ter uma ideia, né? Como se estrutura a poesia hebraica? Primeiro que ela não tem rima como a nossa poesia em português tem. No hebraico, o que é comum são os paralelismos, ou seja, são rimas de ideias e não rimas de palavras. Muito interessante isso. Por isso, você encontra o estilo de paralelismo, ou seja, é uma frase que compartilha uma ideia e na frase seguinte existe essa mesma ideia sendo compartilhada com outras palavras, criando um paralelismo de ideia. Isso é como é que chama? Eu acabei de falar agora a palavra que eu estou esquecendo, uma rima. Isso é uma rima, ok? Então, a primeira frase, a ideia da primeira frase rima com a ideia da segunda frase e às vezes tem uma evolução. Então, dentro do estilo de paralelismo, existem vários tipos de paralelismo. E assim você vai conhecendo, quando lê um salmo e você considerar essas informações, é muito interessante porque ele vai enriquecer na tua leitura. Existe uma mensagem. Geralmente você vai para o texto sagrado em busca de uma mensagem que você consiga aplicar na sua vida. Para isso que a gente vai na palavra de Deus. No entanto, lembra que conversamos nas outras semanas? A Bíblia é uma grande obra literária e você precisa conhecê-la como obra literária, porque existe uma mensagem, existe conhecimento dentro dessa estrutura literária que faz parte de todo o conhecimento, de toda a revelação que ela está compartilhando conosco. Isso é muito importante. Inclusive, o conhecimento disso evita que você faça interpretações erradas do texto. Muito bem. Então, dentro aqui do que eu estou compartilhando contigo sobre a poesia hebraica, tem vários tipos de paralelismo, o sinonímico, o antitético e o sintético. Eu não coloquei a definição desses estilos, mas na semana que vem eu coloco, ok? Então eu dou mais detalhes aí, assim a gente vai acrescentando e criando uma documentação maior para você conhecer os salmos. O contexto do Salmo 142, vamos passar para o Salmo 142 já e vamos conversar com ele um pouquinho. Primeiro, o contexto, isso é muito importante, porque se o Salmo é uma experiência com Deus, uma experiência de resposta de oração, ou uma experiência de oração, que é o caso do Salmo 142, quando você conhece o contexto histórico do Salmo, ele enriquece também. E qual é o contexto histórico do Salmo 142? É o momento em que Davi está fugindo de Saul e ele fica em isolamento. Olha, alguma coisa bem parecido com o que todos nós estamos experimentando hoje. Por isso que eu escolhi o Salmo 142 para estudar com você nessa semana. A experiência de Davi em isolamento numa caverna. Primeiro na caverna de Adulão, que está em 1 Samuel capítulo 22. Principalmente os versos de 1 a 5, muito embora Davi esteja em fuga de Saul, e há muitos capítulos de 1 Samuel que estão registrando os diversos eventos relacionados à vida de Davi no período que ele fugia de Saul, mas tem uns versos aqui em 1 Samuel 22, de 1 a 5, que eu quero ler para você, que pinta um quadro muito real da situação em que Davi estava. Antes de entrarmos no Salmo 142, qual é o contexto? A fuga, o isolamento dele na caverna de Adulão. Não foi só na caverna de Adulão que Davi se refugiou, ele também se refugiou numa caverna que fica em En-Gedi. En-Gedi é uma cidade bem próxima do lado do Mar Morto, e as cavernas de Adulão ficam bem pertinho de Berseba, fica bem no meio do todo o território de Israel, entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, bem no meio do Mar Morto, assim na direção, fica uma região onde era conhecida como região de Adulão, onde haviam cavernas chamadas Cavernas de Adulão, e ali Davi se escondeu.
provavelmente uns 60 quilômetros de distância, tinha En-Gedi. Então, ele se esconde também em cavernas em En-Gedi, mas isso está escrito lá em 1 Samuel capítulo 24. Nós vamos ler só o 1 Samuel capítulo 22, de 1 a 5, e o texto diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Ele se esconde na caverna e Jessé, o pai de Davi, vem com a família e fica em isolamento junto com Davi. É muito parecido com o que está acontecendo com todos nós hoje. É verdade que estamos trabalhando, né? Muitos estão trabalhando, então no momento do seu trabalho sai, mas fora do momento do seu trabalho, que é uma atividade essencial de todos nós, a gente volte à recomendação é que a gente fique em casa, ok? E fique em casa com a família. E foi o que aconteceu com Davi, ok? Verso 2: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens, ou seja, o isolamento foi aumentando, né? E de repente era um isolamento com 400 homens, é uma comunidade, né? Mas assim, mesmo assim eles estavam em isolamento, porque Davi continuava escondido de Saul. Muito embora tivesse muita gente próximo de Davi, eles estavam em fuga, então havia uma pressão espiritual e emocional sobre Davi, sobre esses homens rejeitados todos aqui, que traziam uma carga ruim no coração e na alma de Davi. Vamos seguir. E foi-se Davi ali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte ou seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Portanto, esse é o contexto por trás do Salmo 142, ok? E vamos seguir aí. O que eu destaco aqui, levando em conta ainda o contexto que Davi escreve o Salmo 142, é que Davi está fugindo de Saul por alguns anos. Alguns anos ele ficou nessa situação. Ficou confinado em cavernas com sua família. Juntou-se a Davi os confinados na caverna de Adulão, os rejeitados da sociedade. Esses rejeitados, olha aqui por fim, o fim que teve toda essa situação. Esses rejeitados, esses 400 que se tornaram aliados a Davi, Davi se fez chefe deles, tornaram-se os valentes de Davi e a elite de seu exército. Olha o resultado disso. Então, havia um plano de Deus por trás daquele isolamento para com Davi. Muito bem, o estilo poético do Salmo 142 como eu já disse no início, ele também é um salmo didático. Talvez na sua Bíblia, algumas versões antigas da Bíblia, aparecem esses nomes em hebraico aqui, masquil, por exemplo. A palavra masquil, ela pode ser traduzida do hebraico para o português como isso que está escrito aqui, como instrução. Mas ela também era uma palavra usada nas estruturas musicais, então também era uma instrução para aqueles que pegariam essa letra, essa poesia do rei Davi e colocariam música, melodia e fariam arranjos para essa música. Davi fazia isso também, mas às vezes ele passava essa tarefa para os demais músicos do reino, e assim é uma instrução do Salmo 142. Vamos ler o Salmo 142 agora juntos, acompanhem aí na sua Bíblia e vamos ler juntos. Vamos lá.
Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Presta atenção no paralelismo. No primeiro verso tem duas frases e está acontecendo o paralelismo. A segunda frase é quase uma repetição com palavras diferentes da ideia da primeira frase. É isso que isso que se entende do paralelismo da poesia hebraica, ok? Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. É a mesma coisa, né? Verso 2: derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Percebe? É a mesma ideia, só que com palavras diferentes. E geralmente, nesse paralelismo, que existe um dos estilos do paralelismo, ele acrescenta um detalhe a mais, ele amplia a ideia um pouquinho mais do que a primeira frase, né? A ideia da primeira frase. Verso 3: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, embora ele estivesse em cavernas. Tanto no capítulo 22 de 1 Samuel, como no capítulo 24, ele estava em cavernas. E também, depois que ele sai da caverna de Adulão, ele se refugia entre os moabitas. Ele é abrigado em lugar forte, como diz o texto aqui, num lugar forte, num lugar seguro. No entanto, o coração de Davi estava desse jeito aqui. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Ok? Aí acaba no verso 7. Até o número 7 é um número que lembra o estilo dos salmos sapienciais. Então são 7 versos grandes que lembra a ideia de perfeição. Tem todo um conjunto de significados para o hebreu que lesse esse salmo. Vamos para o conteúdo do salmo, então, e você acompanha aí na tua Bíblia algumas coisas muito simples aí quanto à mensagem do salmo. Primeiro, ele é uma oração, ok? É uma oração de alguém que está com a alma aflita, com o coração aflito, está se sentindo rejeitado, ok? Está se sentindo esquecido, está se sentindo em perigo, está em fuga, está oprimido, está praticamente depressivo. Essa é uma verdade aqui no estado de Davi, ok? Praticamente está depressivo. Quando você lê o texto, você percebe muitos detalhes, palavras, expressões, sentimentos que ele compartilha, que revela uma profunda tristeza que esse isolamento produziu em Davi, ok? Então, o que produziu isolamento, produziu tristeza em Davi foi o estado dele estar sendo perseguido, ok? E o isolamento, a perda da liberdade, o isolamento, ok? Não é coincidência que estamos estudando esse texto. Mas, diante desse quadro e dessa situação, a primeira coisa, ele ora, ele vai ao Senhor. Segunda coisa que eu destaco nesse salmo é a possibilidade da franqueza. Eu tenho repetido isso algumas vezes, né? Em muitas das palavras. Por quê? Nos últimos meses. Porque para mim, amado, isso é de um valor incalculável. A possibilidade da gente ser honesto diante de Deus, ser franco diante de Deus, não tentar ficar mostrando autoespiritualidade, suma espiritualidade, ficar orando certinho. Deus não está preocupado com nada disso, amado. Não está preocupado.
Ele quer a verdade do nosso coração. Ele trabalha com a verdade. O nosso Deus é um Deus da verdade. Ele trabalha com a verdade do nosso coração. Que sentido teria da gente ficar fazendo palavras bonitas, pensando, se eu me comportar assim vai agradar a Deus, mas esconde as verdades do nosso coração? Isso não interessa. O que interessa é a verdade da nossa alma, como nós realmente estamos, o que realmente estamos precisando, as dúvidas que tem no nosso coração. Você acha que Deus está preocupado ou vai ficar ofendido se a gente revelar as questões do nosso coração? Deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho um monte de pergunta que eu não tenho resposta. E não tem nenhum problema nisso. Isso não afeta a minha fé, não afeta a minha confiança em Deus. Mas tem um monte de coisa que eu não entendo na minha vida com Deus, na minha vida cristã. Sim, mas eu estou crescendo. Tem coisas que eu entendo hoje que eu não entendi há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas a minha lista, a lista de coisas que eu não entendo ainda é grande. Mas tudo bem, a gente está crescendo, a gente está na caminhada cristã. Tem dúvidas, tem coisas que Deus ainda não me respondeu. Eu tenho orações que eu faço, meus queridos, há 30 anos. E não todo dia, porque agora tem períodos que eu relembro alguns pedidos que eu faço a Deus. Às vezes são perguntas que Deus ainda não me respondeu. E eu sinto que às vezes Ele me responde, olha, estou preparando uma resposta. Perguntas relacionadas ao nosso próprio chamado, relacionadas a palavras que eu recebi há 20 anos atrás, quase 30 anos atrás, a palavras que eu recebi na minha adolescência, que ainda não se cumpriram. São coisas, Pai, me ajuda a entender. São perguntas que Deus ainda não me respondeu. Ele não me mostrou tudo que eu já pedi para Ele. Ou seja, e por causa disso, eu vou fazer de conta que eu estou bem? Não, eu ainda continuo, Pai. Eu estou bem, na verdade, não vou fazer. Eu estou bem diante de Deus, eu não estou preocupado nem aflito porque Deus está demorando em responder alguma questão. Mas eu permaneço com coisas ainda não resolvidas dentro do meu coração, eu estou aguardando o Senhor. E não tem problema, tem perguntas que geram conflito na minha cabeça? Algumas geram sim, tem coisas que eu não tenho respostas. Eu apenas tenho que descansar no Senhor, ok? Então não há nenhum problema da gente ser honesto. Primeiro, esse salmo é o salmo de um homem que ora, de um homem que está aflito no seu coração e não teve medo de ser honesto, não teve medo de dizer da sua tristeza, de dizer da aflição da sua alma, de revelar sua alma abatida, ok? Isso é uma coisa. A terceira coisa que eu destaco nesse salmo, que está mais para o final do salmo: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. É interessante que na oração de Davi, ele faz afirmações de verdades que são maiores do que ele. Ele afirma quem Deus é. Isso é muito importante quando nós buscamos ao Senhor, ok? Declarar quem Deus é, mesmo que essas verdades não sejam completamente ou plenamente compreendidas por nós, sobre a grandeza de Deus, sobre as ações de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus. A gente não consegue explicar essas coisas, mas Deus, quando responde às nossas orações, é como se Ele se manifestasse a nós com os seus atributos: bondade, misericórdia, graça, perdão, generosidade, poder, milagres, bondade. Quando Ele se manifesta segundo o que Ele é. Portanto, é muito importante nas nossas orações nós lembrarmos quem Deus é, inclusive isso abençoa a nossa fé, ok? Não é só uma resposta que nós precisamos de uma manifestação de Deus, ok, amados? Isso é muito, por isso que oração é muito mais do que lista de requisição. Oração é relacionamento, oração é conversar, é fazer perguntas, aguardar respostas, é interação, é afinidade, amém, queridos? É conexão. Oração é muito mais do que apresentar necessidades, é conexão, é tudo isso que eu falei. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Mais uma vez, revelação do seu coração. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere. Era assim que ele se comportava, a verdade de como está a sua alma, né?
para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Essa expressão, justos me rodearão, é uma expressão que lembra um estado de consolo e de abrigo, de provisão. Quando você está rodeado dos justos, você está seguro. É uma coisa que ele sabe que vai acontecer. Por enquanto ele está sendo perseguido, ele está se escondendo, precisam se esconder em cavernas, a sua família está junto, tem outros que estão juntos com ele lá também, ele se esconde em Engedi, noutra caverna, ele está em fuga, fugindo para preservar a vida, mas ele sabe que haverá um momento em que ele estará rodeado dos justos do Senhor. De alguma maneira, a igreja também é isso, porque na igreja a gente encontra consolo, a gente encontra abrigo, a gente encontra relacionamento, a gente encontra família, na igreja a gente encontra essas coisas, daí a importância de nós estarmos juntos, mesmo que online, nós estamos juntos, nós estamos à distância de uma ligação, de um celular, nós estamos à distância de um vídeo, nós estamos à distância a tecnologia hoje nos ajuda, de um toque, 2 toques no teu celular, a gente não está tão longe assim, a gente só não está conseguindo se ver pessoalmente e sorrir um para o outro, mas a gente sorri, a gente sorri à distância, usando a tecnologia para isso, a gente vê as fotos de vocês, eu fico muito feliz quando eu vejo as fotos de vocês, compartilhando esse momento de célula em família. Amados, eu quero ver vocês, por favor, compartilhem suas fotos, ok? Então é isso, são as 3 ênfases que nós damos nesse salmo. Um homem que ora, um homem que não tem medo de revelar a verdade do seu coração e da sua alma, suas tristezas, suas dúvidas, suas depressões e tal. Terceiro, ele é um homem que no meio da oração lembra quem Deus é, e isso acaba abençoando e fortalecendo a fé deste penitente, a fé deste homem de oração, até que ele recebesse uma resposta de Deus. Nós lendo os Salmos e lendo 1 Samuel e toda a história, eu antecipo para você, esse Salmo ele escreveu enquanto fugia, mas lá no futuro, como nós já dissemos antes de ler o Salmo, esse grupo, essas pessoas que eram os carentes, os rejeitados, que tornaram-se aliados a Davi, tornaram-se um grande exército, o seu grande exército, a elite do seu grande exército. Olha o resultado disso tudo, ou seja, de fato ele foi rodeado de justos, de fato o Senhor agiu a favor dele, de fato ele livrou, de fato Deus puniu os seus inimigos, Deus resgatou a Davi, colocou Davi em lugar de destaque, de honra, de graça, de provisão, de suprimento, não em fuga, fez de Davi rei sobre todos os reinos. Isso foi tremendo. Davi foi o rei que unificou o reino do norte, né? Unificou todas as tribos do norte, as tribos do sul. Davi unificou todas as tribos. Olha o resultado de tudo isso. De fato, Deus respondeu à oração de Davi. Muito bem. Tarefa para você em família. Conversem entre vocês. Eu gostei muito de uma proposta que o Billy fez para a célula dele, pedindo para que cada um da célula compartilhasse qual era o sentimento que cada um tinha no coração quando lesse o Salmo. E esse sentimento positivo que poderia ser uma lição para ele e uma lição para outros também. Então eu quero propor isso para você. Leia este Salmo e compartilhe entre vocês, aí em família, quais são os sentimentos que vêm da parte do Espírito Santo no teu coração, ok? Isso é a primeira coisa. Compartilha com a tua célula, teu líder vai orientar a você o que você deve fazer quanto a isso. Segunda tarefa, aí é uma tarefa, vamos mudar a ordem, por favor? Deixa eu mudar a ordem aqui. A primeira tarefa, você vai conversar entre família, tá? Vocês vão conversar entre vocês. O que vocês acharam desse salmo? O que vocês acharam dessa postura deste homem que ora, deste Davi, que busca ao Senhor, não tem medo de abrir o seu coração, mas ele reafirma quem Deus é para ele. Entre vocês, conversem a respeito dessa postura do rei Davi, entre vocês mesmos, e abram o coração um com o outro. Ok? É um desafio mesmo.
abra o coração um com o outro, revelem-se um ao outro e orem uns pelos outros. E essa é a proposta, não é para julgar ninguém nem nada, é para orar e abençoar um ao outro. A segunda tarefa, então, aí você segue a orientação do teu líder, aí compartilhe algo com os demais membros da tua célula e assim abençoe, sempre com esse propósito. Compartilhe algo que abençoe a tua célula. São essas as tarefas. Foi uma grande alegria, uma grande honra estar com você nesse tempo. Deus te abençoe ricamente. Que o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor te fortaleça e o Senhor te abençoe com crescimento, maturidade e faça de você a elite do seu exército diante do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.